Saravá, axé a todos os ouvintes do podcast Umbanda EAD. Neste mês, conversamos sobre a origem da Umbanda, sobre a manifestação dos guias e os arquétipos trazidos por eles, e na edição passada abordamos ainda a questão do racismo, uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra. Hoje, para encerrar com chave de ouro esse mês, vamos conversar sobre a premissa de que a Umbanda é uma religião de segredos. Saravá Rodrigo, salve Henrique. E aí, Rodrigo, alguém já te disse que você não poderia saber algo porque era segredo? Saravá Júlia, salve, salve, ouvinte do podcast Umbanda EAD. Sim, sempre me falaram que a Umbanda era uma religião de mistério, de tudo que eu queria saber, na hora que eu queria saber, eu deveria esperar muito tempo para poder alcançar. Vamos descortinar um pouco isso daí e contar um pouco dessa experiência. Então, Henrique, coloca aí o recado dos nossos patrocinadores e a gente volta já com o Rodrigo falando sobre esse tema. Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda! Pense e repense Umbanda. Descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Rodrigo, há uma ideia de que existam alguns segredos e alguns mistérios não revelados ao adepto da Umbanda e acredita-se que ela seja uma religião mesmo de segredos e coisas fechadas. Isso já foi passado para você? De alguma forma você já sentiu isso? O que você acha sobre essa ideia? Vamos tentar separar um pouco essa questão, porque existe assim, uma religião de segredo é uma religião em que a sua premissa é de que as coisas pertinentes àquele ambiente religioso, aquela crença, aquelas dinâmicas religiosas não podem ser reveladas ao leigo. Existe uma situação dessa. Então existe aquilo que está fechado ao público leigo, que só é mérito de quem está iniciado aquele sistema, e aí há camadas de acesso aos segredos da religião de acordo com as suas graduações. Então, o candomblé, por exemplo, é um tipo de sistema que preserva muito essa postura. E muitas outras religiões japonesas têm disso, religiões orientais, no geral, têm muito disso também. E aí, de alguma maneira, talvez por esses entrecruzamentos de influências, se assimilou dentro da Umbanda a ideia de que deve-se fazer um mistério, criar um sentimento de segredo com coisas muito possíveis de ser acessado por leigo. É claro que tem assuntos que para quem está pisando a primeira vez no terreiro, os primeiros dias dentro do terreiro, que não adianta você falar. É como eu tentar explicar para minha filha de 6 anos, ao pé da letra científico, o funcionamento de uma mitocôndria. Então não adianta, eu vou falar, ela vai escutar, não vai mudar absolutamente nada para ela, porque ela vai ouvir aquilo, ela vai talvez falar, entendi, pai, só para encerrar o assunto, e vai partir para outro a fazer. Contudo, não é nenhum problema falar, né? É um assunto complexo, difícil, não é a hora dela entender, mas eu posso falar. A grande questão é como se posiciona ali, né? Não, você não pode saber, não está na hora de você saber. E coisas que são bobagens, né? Então, um exemplo, quando eu cheguei na Umbanda e eu era
um iniciante na religião e um jovem também, né? Muito garoto ainda. Eu perguntava o que era um copo d'água no altar, perguntava por que da vela. E aí, até nisso, que é muito simples explicar para qualquer criança, é possível. Eles não precisam dar explicação rebuscada, poderia simplesmente falar assim, a gente acende a vela porque é uma forma de se conectar com o sagrado. Talvez naquele momento era tudo que eu precisava ouvir. Mas não, ainda você não precisa saber. Você não pode saber. Aí, por exemplo, o que mais me incomodou nesses primórdios foi assim, eu queria saber o que eram as quartinhas. Eu nem que sabia o nome daquilo. Eu perguntava o que é aqueles vasinhos, né? Com tampa. Entendeu? E aí, nossa, a quartinha aí era um mistério. Então, há uma diferença entre segredo de graus e fazer mistério daquilo que não precisa. E aí a gente se pergunta, por que tanto mistério? Por que tanto segredo? Para passar a ideia de que sem aquele mais velho, sem aquela pessoa a quem você está respondendo como seu orientador, seu pai, sua mãe, enfim, como que se sem ele você não poderia fazer nada. E aí a gente tem uma perversidade. A manutenção do estímulo dessa ideia de que há muito mistério, muito segredo que eu não posso acessar, e aí o que gera no indivíduo uma codependência ou uma total dependência para questões mais simples na vivência religiosa do indivíduo, como, por exemplo, acender uma vela. Eu tinha que pedir permissão, eu tinha que receber orientação de quando, como fazer o simples rito de acender uma vela. A quem interessa essa postura? Se a Umbanda não é uma religião de mistério. Agora, claro que a gente sabe que há muitos fragmentos de Umbanda, muitas características de Umbanda. Então, se for para uma Umbanda com mais carga africanista, você vai ter mesmo uma herança cultural ali impregnada e que vai fazer sentido. Então, o Candomblé é um sistema religioso que tem a postura e para que funcione aquele organismo religioso, há etapas de acesso a certos segredos. A gente sabe que ali é assim que funciona e está certo. Não tem nada de errado. E aí, então você vai entender que há uma Umbanda, né, que vai ter também, vai imprimir essa característica, como Umbanda Molocô, por exemplo. Agora, não é o caso de outras maneiras de manifestar Umbanda. Então, a gente precisa identificar isso também, né? Não é o meu caso, não era o caso do que eu estava vivendo e não é o caso do que absolutamente eu vivo, né? Na sua experiência com as entidades, com os guias, o que você acha que eles passam sobre isso? Pois então, aí é que tá. Quando comecei a amadurecer mediunicamente, as entidades, de uma forma muito livre e tranquila, ia revelando uma série de coisas, ensinando muitas coisas para que eu pudesse realizar e ensinar as pessoas. Eu comecei a observar, por exemplo, as entidades ensinando coisas e coisas e coisas para o consulente. No momento de atendimento, de passe, não falava assim, você precisa fazer uma oferenda para o orixá e tem que ir o meu cavalo junto, fazer para você. Ou você tem que ir lá e perguntar pro pai de santo lá para ele fazer para você. Não, cara. Porra, cansei de ver o Tupinambá, Pai João, né, o Tranca-Ruas ensinando. As pessoas falam, você vai em tal lugar, você vai levar isso, vai fazer aquilo, vai riscar assim, vai fazer de tal forma, vai bater palma desse jeito, vai cantar não sei o que, vai rezar assim. Aí, às vezes, eu lembro de ter consciência de falar assim, ficar meio, intimidado com essa coisa de ir sozinho. Mas eu posso ir sozinho? Não, você pode, inclusive, levar alguém com você, se sentir mais seguro. Mas é você que tem que realizar. Quando começou isso, aí eu comecei a entender claramente. Falei, tem uma parada aqui. Tem uma coisa acontecendo aqui que foge de tudo que eu estava vendo até aquele momento, que eu estava vivenciando. E você vê, né? A gente não conversou sobre esse tema de hoje assim antes.
E eu agora lembrando, assim, que, nossa, então faz muitos anos. Acho que foi aí, ó, lá nos meus primeiros anos mesmo, assim, já nos atendimentos, que eles plantaram essa semente de uma postura radical em relação a esse tema, assim, de que... Tanto é que anos depois eu ainda falei para as entidades, falei, ó, não me ensina coisas que eu não possa revelar. Eu sou fofoqueiro, eu vou contar para todo mundo, eu vou ensinar as pessoas, né? Eu não vou guardar segredo. Para mim não faz sentido. O menor sentido, uma relação com Deus, com os orixás, com a espiritualidade, que deve ser ela pautada no medo, em regras dificultosas e dependências dos outros um pelo outro. E realmente, assim, eu entendo sempre quando uma entidade me ensina alguma coisa, ou quando eu tenho a oportunidade de aprender algo com alguém, ali já é para mim implícito, agora eu posso ensinar. Se chegou em mim, danou-se, agora vai ser multiplicado. E é isso que eu faço, né? Foi disso tudo, assim, esse mix de experiência que lá em 99 fez eu criar o Jornal de Umbanda Sagrado, por exemplo, e era para botar a boca no trombone. Era escondido, né? Claro, porque tá atrás de um papel, mas de poder falar as coisas que todo mundo tá falando que não podia falar. Não pode falar por quê? Qual que é a dificuldade de popularizar, democratizar o conhecimento, criar acesso? É engraçado, 20 anos atrás a Umbanda era muito, muito diferente do que existe hoje. Não tinha essa internet que tem hoje, né? Então era tudo muito mais fácil você controlar a informação, você manipular. E ó, até pouco tempo atrás havia uma tentativa dura, existe ainda, claro, mas ainda conseguiam controlar as pessoas. Agora não tem mais jeito, né? A pessoa conhece a Umbanda agora, se alguém falar para um jovem umbandista, falar, ó, você não pode estudar Umbanda, você não pode pesquisar na internet, a pessoa já se afasta, fala, que isso? Que mundo é esse? Esse é o mundo da informação. Tô aqui, eu tô com todas as minhas dúvidas pesquisáveis aqui na minha mão. Entro aqui, ó, no Google, já era. Perdeu o Playboy. Não adianta você falar para mim que eu não posso. Agora, a gente sabe que vai procurar no Pai Google de Aruanda, vai aparecer um monte de coisa, né? Uma dúvida, vai aparecer um monte de informação que você não vai... Aí talvez você não saiba identificar o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, né? O que é só uma opinião, o que é um fundamento, e isso é uma coisa perigosa. Agora, tem acesso. Aí eu volto a trazer esse questionamento. E ninguém conseguiu me provar diferente, Júlio. O que eu identifiquei, sim, todas as posturas de não é hora de você saber, você não pode saber, você não está pronto para saber. Eu identifiquei duas características. Quase... pode ser que o ouvinte até interprete mal, mas é quase uma parada psicótica, assim, ó. É assim, ou não sabia mesmo, então na dificuldade de saber dizer, ou não sabia dizer, sabe? Não sabia explicar, não tinha recurso para poder explicar, ou estava manipulando mesmo, manipulando a dependência do indivíduo, com um discurso de medo, porque em torno disso vem o medo. Você não pode saber. E ó, se você procurar saber, eu vou saber, e aí o guia não sei o quê, e você vai ser cobrado, e você vai receber o castigo, aí começa, né? Você não pegou isso, Júlio. Muitos ouvintes viveram isso que eu vou falar agora. Da época de que a gente mora aqui no interior, né? A praia mais próxima de nós está a 3h30. Então, não é uma coisa comum, né? Para quem não tem condições econômicas mais fáceis, ir sempre à praia, coisa parecida, né? Então, ir à praia é um evento na vida, né, de muita gente. Aí, você ia para a praia, você tinha que pedir licença pro Pai de Santo. E nunca ouvi falar, não, vai, Deus abençoe você. Sempre, não pode ir, você não está preparado para ir, Iemanjá vai te levar. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu fui pra praia numa excursão, né? Aquela coisa bem farofenta, assim. Fui passear mesmo, né? Fui pra Ubatuba, eu nunca vou esquecer isso.
E a pessoa que me desenvolveu, enfim, nossa, criou um maior recurso, assim, de paralisia. Não, você não vai, não pode ir, ó. Vieram me falar que se você for, a irmã já vai te levar, você não tá pronto para ir pro mar, porque existe um mistério também equivocado em torno do mar, né? E essa coisa. E mal se dá conta a pessoa de que isso fere completamente o bom senso, o livre-arbítrio, a vida do indivíduo. E aí já você vê como era petulante. Eu ouvi isso, eu fiquei preocupado, claro. Que coisa, né? Mas, enfim, já paguei a excursão, né? Com muito sacrifício eu vou. E fui. E vivi. Sobrevivi. E mais, hein? Cheguei lá, um dia à noite fui fazer uma oferenda para Iemanjá, aglomerou uma galera lá, queria saber o que estava acontecendo e pronto, e dei passe nos outros. Foi uma zoeira, né? Então, é isso. Ali eu provei também para mim que, poxa, mais uma evidência de que tem uma coisa muito errada acontecendo em torno dessa postura. Então, respeitar religiões de segredo, elas são claras desde o primeiro contato. E assim, você entra no ambiente de uma religião de segredo, como eu já falei, é o candomblé, é engraçado porque você chega num lugar, você começa a tomar contato, esse mistério, né, já está impregnado na atmosfera do lugar. Você entende a cultura, é cultura, entende? Então você é facilmente envolvido por esse imaginário e entende isso como natural e não cria um problema em relação a isso. Já na Umbanda é outra reatividade. E por quê? Porque a Umbanda tem um valor muito grande de profundo estímulo e respeito a uma máxima universal do livre-arbítrio. Quem é quem para controlar a informação? Ó, como é curioso isso. Quem sou eu para querer manipular, controlar a informação da dúvida que o outro está buscando? Se eu sei, eu posso ter a generosidade de compartilhar. Se vai entender ou não, aí é outra história. Se é pertinente ou não o acesso àquele saber, é outra história, né? Há situações que acabamos jogando pérolas aos porcos? Há situações. Exato, eu ia perguntar isso agora mesmo. Porque, por exemplo, você ensinar algumas coisas para pessoa, vamos dizer, acender uma vela em casa para se auto-benzer, enfim. E a pessoa, ela não é umbandista, ela só vai, às vezes, esporadicamente. Então, ela vai lá, recebe um passe, o guia dá uma instrução para ela aprende aquilo, faz em casa, mas ela não tem uma relação religiosa com a Umbanda. E aí, vão se revelando as coisas, vão se entregando, assim, as coisas que você pode fazer, mas você não tem uma relação de religiosidade com aquela crença. Isso não seria, vamos dizer, em algum momento problemático, um desperdício ou algo nesse sentido? A pessoa quer saber? Porque, por exemplo, no candomblé, ensina-se quem está dali para dentro, né? Quem inicia-se, quem é daquela crença. Quem é candomblessista só é considerado quem se inicia. Tá, não vamos comparar. Então, o que nos ocupa aqui é a Umbanda. A Umbanda, em nossa perspectiva, não é uma religião de segredo. Se eu ensino alguém a se auto-benzer, é se alguém me perguntou. Também não ensino aleatório, sem necessidade nenhuma. Se ela me perguntou algo e eu sei a resposta, eu vou responder. Com isso dito, se ela não vai fazer uso com fé, com dedicação, é um problema dela. Isso não é um desperdício. Olha só, a gente está em novembro, fim de novembro de 2020, enquanto a gente grava essa edição. O que aconteceu esse ano? Pandemia, Covid-19.
Aí o que ocorre? Todo mundo ficou em casa, os terreiros fecharam. E muita gente começou a ser instruída, e muita gente fez isso, a gente vem fazendo isso. Gira online a gente vem fazendo, instrumentalizando as pessoas para ritualizar em casa. Bom, e isso sempre foi considerado uma heresia. Ainda há quem acredite dessa forma e muitos outros estão gratos, imensamente felizes e realizados porque está tendo acesso a esse saber de forma muito livre e validando na prática na sua vida. Tá aberto, é no YouTube, tá lá acontecendo, um monte de gente curiosa, um monte de gente que nem é da religião tá vendo? Tá vendo. Vai fazer sentido para ela? Não. Então se não faz sentido, fica por isso mesmo. Para quem faz sentido, há uma experiência a ser vivenciada. E eu tô falando para quem quer. Eu tô falando para quem busca, né? Então, houve um tempo que eu me preocupei com pérolas aos porcos e aí eu entendi que também era uma bobagem, uma preocupação exagerada com isso. O que acontece, sim, também? Como que o conteúdo, como que os saberes do terreiro pode ser construído de uma forma consistente no processo cognitivo do indivíduo? Aí é método, é sistema. E acho que é muito por isso que há décadas se criou cursos dentro da Umbanda, para que você possa ter uma trilha de conhecimento, que é o que a gente faz dentro do Umbanda EAD, com vários cursos que ali existem. Por exemplo, dentro da Umbandalogia tem as trilhas de construção do saber, de acessos a isso que para muitos eram um mistério, eram segredos. Não há segredo nenhum, mas é melhor que você siga uma trilha, que você seja guiado nessa trilha de acessos. Eu posso, no primeiro dia que eu piso no terreiro, perguntar coisas pertinentes à intimidade do sacerdócio? Eu posso. Vai fazer algum sentido? Provável que não. Agora, se eu estou numa trilha de conhecimento, quando eu chegar lá, depois de estudar um monte de questões, a hora que eu chegar lá no universo do sacerdócio, eu estou muito pronto para fazer sentido um monte de informação. Não adianta eu chegar para quem do nada caiu de paraquedas no terreiro e explicar o ritual funerário da Umbanda. Eu posso falar. Eu realizo o ritual funerário e tem um monte de gente que não é da religião. Ela está vendo acontecer um rito funerário. Se alguém perguntar por que eu fiz isso e por que eu fiz aquilo, eu vou explicar. Vai fazer sentido? Provavelmente não. Para quem é mesmo da religião, mas não tem ainda, não caminhou o caminho ainda para chegar ali e ter intimidade com a informação, por que você espirrou essência de alfazema no defunto? Para eu descolar ela, para eu criar uma blindagem energética no perispírito dela, onde quer que ela esteja, para que isso afaste qualquer tipo de possibilidade de perturbação. Bom, para quem está dentro já com nível de conhecimento, ela vai entender, vai assimilar, vai fazer sentido. O outro, talvez fique indiferente ou ache só uma grande bobagem de crença. Compreende isso? Agora, é diferente eu virar para outra pessoa e falar assim, não, você não é da religião, você não pode saber. Não, você não tem 7 anos e 2 meses de religião, então você não pode saber. Muda muito. Então, a Umbanda que a gente vive é uma Umbanda em que o acesso é uma porta aberta a todos. O saber é o nosso principal fundamento. Quer viver a Umbanda? Entenda a Umbanda. Quer entender a Umbanda? Tem um manancial de conhecimento disponível. Agora, é bom que você siga uma trilha. É bom que você percorra um caminho. Porque eu não cheguei sabendo o que eu sei. Ninguém chega sabendo o que vai saber 10 anos depois. Então é uma construção. Sabendo que você tem a chance de ter um caminho de construção é incrível. Eu não tive isso, Júlia. Essa é a verdade. Quando eu cheguei na Umbanda, eu não estava dentro de um ambiente que tinha um caminho de conhecimento. Era um ambiente de você vestir o branco
ir lá, rodopiar, incorporar o espírito fazer o trabalho dele e ir embora para casa. Aí você perguntar, mas por que começa 8 horas da noite e termina 3 horas da manhã? A explicação genial. É porque na Umbanda você tem hora para começar e não tem hora para acabar. E os outros o quê? Fazer o quê? Batia a palma pra um absurdo desse. E há quem acha uma lindeza isso. Mas aí eu tava... Sabe onde eu tava? Na extrema periferia da cidade. Não tinha... Mal tinha casa construída. Era tudo mato. Né? Chão de terra. É isso. Extrema periferia. O que eu fui entender mais tarde? Num olhar sociológico poético. Aquilo ali era o lazer, era o entretenimento. Olha só que pesado. Tem gente que não vai interpretar e também cada um com as suas limitações. Mas ali, nesse lugar em especial, o terreiro é o lugar de socialização daquela comunidade periférica. Então tem um outro valor. Até hoje. E aí uma pergunta que eu queria encabeçar nisso era... No terreiro, a entidade ela passa muito... você pode tomar esse banho de erva, pode acender essa vela, pode fazer esse círculo na sua casa, enfim. Mas ela... Raramente você vê uma entidade explicando o porquê de fazer cada uma dessas coisas. E aí, eu queria entender um pouquinho mais disso... Qual é o papel, de quem é o papel de explicar, e o bandista pode ir atrás de entender o que ele está fazendo na casa dele, por que ele está fazendo, por que a entidade passou aquilo, por que a gente usa vela, e por que aquela erva. Júlia, quantas vezes você recebeu uma instrução de uma entidade e você perguntou por quê? Eu acho que nenhuma. É isso. Na realidade, é isso que acontece. As pessoas também não perguntam. A entidade instrui, né? Agora, corre o risco de perguntar, igual você ir lá no médico com um sintoma e falar, toma esse remédio. Você fala, por quê? É porque você tá com essa... você tá com essa necessidade. Ele não vai ficar te dando aula também. Então, acho que é bem interessante essa pergunta. Muito pouquíssimas vezes eu vi algum consulente perguntar para uma entidade por quê? Por que eu vou tomar esse banho? Por que não acontece a pergunta? Porque normalmente a entidade ela faz um receituário baseado numa sintomática que o indivíduo já está sentindo. Então ali é uma consulta mesmo, quase uma consulta médica mesmo, né? Espiritual. E aí o receituário vem e o indivíduo entende. Esse que está me instruindo sabe o que está fazendo e eu assimilo com passividade. Raríssimas mesmo vezes. Caramba, são mais de 20 anos. Eu acho que eu não vi 5 vezes acontecer de um consulente falar por quê? Me explica o que eu vou fazer e o que vai acontecer. Realmente, já aconteceu, mas imagina assim, não foi 5 vezes. E nessa ocasião, eu lembro de 2 situações. Uma situação, mas como era filho, cria minha, assim, né? Filha do terreiro, que eu já em algum momento instruí, se tiver dúvida, pergunta, aí a pessoa validou isso. A entidade deu explicações técnicas. E numa outra, que não era esse contexto, em que a pessoa questionou por que ela ia fazer, a entidade foi mais deu mais carteirada, assim, de falar, olha, você vai fazer porque você chegou aqui com essa situação e essa é a minha instrução. Tá tudo bem para você? Tá tudo bem. Então, acho que as entidades têm muita sapiência para poder conduzir uma situação como essa. Agora, com isso dito, todo umbandista tem a liberdade de procurar saber. A quem ela vai recorrer? Vai recorrer a quem sabe mais. Por exemplo, se eu chego na frente da entidade e pergunto o porquê, qual o sentido técnico de eu acender uma vela em casa e aquilo me retornar de forma benéfica.
a entidade vai me explicar, ela vai me dar uma aula sobre essa informação mais técnica? Não é o papel das entidades dar aula sobre nada. Ela vai te responder. A entidade nunca deixa sem resposta, mas provavelmente vai ser uma resposta mais lúdica, né? No sentido, minha filha, porque a hora que você acender, então o orixá vai responder, vai lá, vai te abençoar, né? Vai iluminar sua casa, que é uma forma de você entrar em contato. Agora, ele não vai falar para você que a chama da vela cria um cordão ígneo de conexão com a tela vibratória do orixá tal no planeta, e isso dá uma devolutiva magnética que é espergido no seu ambiente, e isso cria uma reação. Não vai falar isso pelo simples fato de que não cabe a ele isso. Né? Eles não estão para isso, né? E nem o próprio consulente também vai assimilar, né? Uma explicação técnica. E muito provável que é por isso que as entidades inspiraram, né? E vem inspirando, vem estruturando junto dos seus colegiados, né? Essas criações de templos de escola, né? De que exista escolas de Umbanda. Isso só vai mudar com uma nova era que ainda demora para chegar, em que a gente tem uma religião em que em todos os terreiros todo mundo aprende, né? Então esse é um olhar utópico. Vai acontecer, acho que daqui uns 200, 300 anos, mas antes disso continuará sendo necessário, né? Ter estruturação de ambientes em que as pessoas tenham um momento para ir lá e explorar o conhecimento técnico. Explorar esse universo tão mágico, curioso, né, que é a Umbanda, desde um entendimento teológico, cosmogônico, até compreensão técnica, prática, magística, enfim. É isso, né? Então, assim, agora, talvez algum ouvinte esteja nos acompanhando e fale, não, mas lá no meu terreiro o caboclo incorpora para dar aula. Provavelmente faça isso num dia dedicado. Há relatos e há gravações em áudio do Caboclo das Sete Encruzilhadas incorporado palestrando. Ele vinha com esse propósito. Mas também o cenário é outro, é os primórdios, é a organização daquele ritual, daquela comunidade. E ele tinha um dia dedicado para isso. Eu conheci terreiro no Espírito Santo, também bem antigo, que tinha um dia em que vinha o guia-chefe para dar curso, assim, sabe? Mesmo assim, para dar palestra. E tem duas explicações para isso. Porque o terreiro era muito antigo e lá nos primórdios já estabeleceu essa dinâmica para reunir as pessoas em torno do saber. Isso é inteligência espiritual incrível, né? Já criou 50 anos atrás a cultura de estudo ali naquela casa. Agora, por outro lado, o médium ali na liderança não tinha essa habilidade da oratória, não ficava com segurança, entendeu? De repente não sentia vontade para isso e a entidade assumia mesmo esse papel. Mas não é comum, é muito pontual um ou outro lugar que tem essa dinâmica assim, né? Quando eu estou em cursos práticos que tem incorporação, sempre vem uma entidade em algum momento e palestra, né? Objetivamente, sobre o tema que foi trabalhado no ritual, tudo. Mas aí você tem um contexto também. Você está naquele ambiente de estudo. Você não está numa gira de atendimento, de pronto atendimento, socorro espiritual das pessoas. Não é um ambiente para isso daí. Então, o consulente que chega no terreiro e fica cheio de dúvidas, qual seria a melhor indicação? Na onde ele vai responder essas dúvidas? Seria o pai de santo? É o Cambone? É o amigo que está do lado? Que geralmente é o amigo que está no lado, né? Você pergunta, o que significa aquilo? Por que ele me deu essa vela? Toda vez que eu trago alguém no terreiro, sai com uma flor, fala, mas por quê? O que eu tenho que fazer? Tipo, o que tem que fazer a entidade já disse, mas ela quer saber por quê, né? Então, quando vem o ideal, eu sempre oriento que pergunte para a entidade mesmo, né? Mas as pessoas ficam intimidadas ou na hora não pensa, aí sai, chega lá na consulência de volta e começa a processar, né, o que está acontecendo. Ainda você tem pode ter a chance de perguntar para o Cambone,
né? Ou mesmo ao final da gira procurar o próprio médium, o próprio sacerdote para fazer esse questionamento. Mas ainda assim você pode estar num ambiente que a resposta vai ser do mistério, né? Não, e aí, quando a dúvida é maior ainda, quando a dúvida é sobre entender mesmo sobre aquela estrutura, sobre aquela crença, porque tá ali, chegou na Umbanda, teve contato com a entidade, mas aí quer mais explicações. Aí ela tem que digitar www.umbandaead.com.br. Ela tem que buscar o estudo. Hoje a gente, né, 2020, a gente tem uma vasta bibliografia dentro da Umbanda, muito organizada, com muitos saberes, que realmente traz assimilação, autonomia e organização de conhecimento dentro da religião. Então, cabe ao indivíduo entender que é dele a responsabilidade de buscar o conhecimento. Aí você vai ter templos e escolas, você vai ter os cursos, e é isso, né? Essa é a questão. O cenário ideal, que todos os terreiros fossem eles em si o ambiente de ensino, aprendizagem e vivência. Né? Mas ainda não é, e está bem longe de vir a ser, né? Então a gente pode concluir que na Umbanda não existe absolutamente nada que seja segredo. A Umbanda que eu vivo, não. É importante, né? Eu quero dizer aqui que eu respeito os segmentos organizados dentro da Umbanda, né? Que tem raiz, que tem explicação de existir, do jeito que é. Não respeito, honestamente, não respeito. Não me identifico, não respeito e acho que é um desserviço esses indivíduos, esses terreiros que não tem pé nem cabeça e que, apesar de talvez um trabalho de caridade genuíno, nesse aspecto de informação, de libertação das pessoas, de encorajamento de uma espiritualidade consistente na vida das pessoas, não cumprem esse papel. E aí usa esse recurso desses discursos do segredo, que não é a hora, que depende de alguém. Então, esses aí, de alguma maneira, é para combater esses que a gente existe, né? Essa ideia de que as religiões ou a Umbanda exista ritos secretos ou magias secretas ou coisas ocultas, ela não contribui para o imaginário popular, social, de que dentro desses ambientes ocorram coisas negativas, ruins, fora da lei, vamos dizer assim? Sim. Olha só. Inclusive, eu passei por isso, né? Muitos anos atrás, então muitas pessoas falavam, né, que eu fazia o trabalho público ali, né, das giras, mas que eu fazia muito atendimento particular de madrugada e fazia umas magias pesadas e não sei. Isso virou notícia mesmo, assim, Fui saber isso muito tempo depois, assim, né, que eu era essa pessoa que eu não sabia que eu era. Agora, porque havia pessoas aqui no ICA que talvez não tive tempo de educar nesse sentido, de mostrar que esse imaginário que ela trouxe antes não fazia nenhum sentido, né? E elas mesmas criaram essas ideias e foram fomentando esse imaginário, né? Mas vem antes, né? Não é que não tinha nenhuma evidência, né? Inclusive, não tinha nada que pudesse dizer, né? Nossa, né? Então, rola isso, sim. Agora, para quem está fora da religião e quer falar da religião, isso aí tem a ver com uma falta de educação mesmo, né? Você falar daquilo que você não sabe é uma falta de maturidade mesmo, né? De educação de berço. Isso é outro problema, né? Da cultura brasileira, né? Essa mania de falar daquilo que não te compete, né? E quando Rubens Saraceni traz na obra dele muito essa palavra mistério e afirma que a Umbanda é uma religião de mistério, o que ele está querendo dizer com isso? Mistério, na obra de Rubens Saraceni, é a manifestação de Deus. Eu gosto muito do filme Cafundó
em especial uma passagem em que o João de Camargo não aguenta mais as perturbações, né, que são as vozes na cabeça dele, e ele enfia a cabeça dele como uma ema dentro da água, assim, no lago, e aí o bispo lá da região chega até ele, arranca ele da água e fala: que isso, João? Você tá querendo morrer? E aí ele desesperado vira pro bispo ali e fala assim: bispo, eu não aguento mais, como será a face de Deus? Aí eu adoro essa frase, ele fala assim: João, há de ser perturbadora, pois encerraria todos os mistérios do universo. Né? Então, é isso. Rubens, quando cita os mistérios, está falando das manifestações de Deus. Então, o amor é um mistério de Deus. A fé é um mistério de Deus. A natureza é um mistério de Deus. É a manifestação do divino. Porque, em se tratando das coisas de Deus, tudo é um mistério, né? E é isso. Muito bom. Vamos agora para o nosso oráculo. Pai e mãe pequeno num terreiro, qual que é a função? Parece que está acabando, né? Essa hierarquização, né? Acho que em muitos lugares está se perdendo, e o que é uma pena. Porque a Umbanda é uma religião de hierarquia horizontal. Essa é a máxima. A Umbanda popular, a Umbanda preconizada pelo Rubens Saraceni. Por que eu enfatizo isso? Porque nem todas vão ser assim, né? E na hierarquia horizontal, ninguém é maior do que ninguém. Porém, há um organismo que é necessário e implícito dentro do ambiente de terreiro. Então você tem o sacerdote e tem a sua comunidade em torno desse sacerdote. Depois de um tempo, as pessoas que vão ficando mais amadurecidas no trabalho espiritual poderão ser graduadas como pai ou mãe pequeno, chefe, e cada lugar também usa uma terminologia, né? Pai e mãe pequeno é um termo bem comum e popular. Significa assim que depois do sacerdote chefe, vem esses daí. E talvez a pergunta também pode ser expandida. Quantos podem existir no terreiro? Pode existir vários, né? Tem que ter gente para eles, né? Ou seja, você tem um sacerdote, tem uma comunidade, de repente ele precisa delegar mais autoridade para controle de organismos menores dentro do terreiro, né? Então aí você vai o sacerdote gradua pessoas para assumir essa função, que é onde ele consegue delegar essa função e esses assumirem algumas responsabilidades. Na ausência do sacerdote, por doença, por trabalho, enfim, ele se ausentou no dia da gira, quem está na função imediata, interina, são o pai e a mãe pequeno, né? E é isso, essa é a função de estar ali sempre depois do sacerdote. Eles normalmente eles ficam em posições de destaque no ambiente, né? Tá, o sacerdote fica sempre no meio normalmente, então ao lado dele vai ficar essas pessoas, e cada casa tem o seu sistema de graduação, né? Por exemplo, no ICA é bem difícil, é bem demorado para acontecer essa graduação, e é no mínimo 7 anos de trabalho dedicado a essa possibilidade, né? Então, não importa quantos anos a pessoa já está lá, pode chegar um momento em que o dirigente espiritual fala: agora você vai ser preparado para assumir esse grau. Até hoje, só uma pessoa assumiu esse grau, desde 16 anos de casa, que é a Thaís. E não é porque é minha esposa, é porque ela estava há tanto tempo junto no trabalho de liderança, e porque tem estrutura mediúnica para isso, né? E emocional para isso. Aí chegou o momento em que ela foi graduada. E eu não vejo a hora de outros poderem ser graduados, né? Para aliviar um pouco também.
Vamos pro nosso Firma Ponto. Firma Ponto! Bom, a minha recomendação, eu já dei a dica anteriormente, é o filme Cafundó. Fica aí, faz o seu cinecumba e assista Cafundó, de Paulo Betti, com Lázaro Ramos. É incrível, é lindo e, nossa, onde encontrar? Eu acredito que nos streamings aí já deve ter disponível, sim, é um filme antigo. Ou se não, você aluga um VHS. Minha indicação de hoje é o livro Manual Doutrinário Ritualístico e Comportamental Umbandista, que por mais que tenha um título pretensioso, é um livro muito importante porque essas dúvidas iniciantes, a gente chega na Umbanda e não entende direito o que está acontecendo ali no ritual, ele responde bastante. Então, para você começar a entender um pouco sobre isso, ele é uma boa base. E aí depois você ter a compreensão de que cada terreiro vai ser de uma forma e tudo mais, mas eu acredito que esse livro fale muito de uma maneira mais universal. Então, Manual Doutrinário Ritualístico Comportamental Umbandista, do Rubens Saraceni, pela editora Madras. Vou só complementar que ele é uma coordenação da Lourdes com supervisão do Rubens e ele é um compilado de textos de uma galera. Houve uma equipe de pessoas que foram registrando os ensinamentos do sacerdócio ministrado pelo Rubens. Então é bem legal, é aquilo que ele foi considerando que podia ser liberado para o público geral, né? Porque de fato na formação sacerdotal tem coisas que só cabe a quem está lá mesmo, né? Porque tem iniciação e tudo mais. E aí virou esse material. Então assim, para quem quer conhecer um pouco mais dos saberes sacerdotais, práticos de terreiro, preconizado pelo Rubens Saraceni, tá aí. Uma obra que hoje é um memorial importante, né? Para todos nós. Aí ficou esse registro maravilhoso. Aqui ele dá até um alerta. Este livro não tem propósito de codificar procedimentos, mas sim ser um manual prático que auxilia os médiuns umbandistas nos seus trabalhos e sessões espirituais. É isso. Fechamos esse mês, então, com chave de ouro em comemoração aos 112 anos da Umbanda. Olha só, Umbanda, ouvinte, macumbeiro, macumbeira. Tá legal o podcast? Você tá gostando do podcast? Então comente lá no post, no nosso Instagram, o que você tem achado das nossas edições, como que foi para você esse mês e como foi esse programa especial. Vai lá, o post, e você coloca sua contribuição para que a gente consiga entender, mensurar como tem sido a importância, a valência desse trabalho, né? Que a gente está gostando muito, que é a Umbandalogia, os confrades oportunizam que a gente possa realizar. Mas e aí? Tá fazendo sentido, né? A gente deve continuar. E por que a gente deve continuar? Enquanto você vai se manifestando, a gente continua aqui produzindo e a gente vai se encontrando aqui toda sexta-feira. Podcast Umbanda ED. Obrigado, Nakan. Valeu, Júlia. Axé, Saravá e tchau. Saravá para todo mundo. Até a próxima. Saravá, axé. Agora sim, só falei pra te atrapalhar agora, só pra sacanear. Tem que ter sonoplastia. O legal agora, Júlia, é que como a gente também transmite no YouTube, as pessoas veem que você tá lendo, né? Aí. Que tá. Faça outra pergunta agora, então. Mas você vai responder isso aí? Faça a pergunta. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.